Compartilho a tela. Então, vamos lá, gente. Semana passada, a gente estava vendo a solda com eletrodo revestido, né? A solda mais comum que tem, mais utilizada, inclusive mais barata, né? Mais simples. Né? O equipamento é muito simples, o eletrodo é barato, a gente consegue, né, soldar um monte de equipamento, um monte de materiais diferentes. E a gente tinha falado do processo de soldagem, o processo de fabricação do eletrodo, né? Ficou faltando a gente falar um pouco do revestimento. O revestimento, né, tinha várias funções, a gente falou um pouco dessas funções. Ele tem que proteger o metal da solda. Como que ele protege esse metal? Através dos gases, ele emite uma série de gases. Na queima dele, esses gases acabam expulsando o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera, cria uma atmosfera protetora. Ele tem íons no eletrodo, no revestimento do eletrodo, que esses íons ajudam a estabilização do arco. Eu posso usar a alma do metal, a alma do eletrodo, eu posso usar um material com elementos de liga, para que esses elementos de liga sejam adicionados ao metal da solda, faz uma liga lá no material que a gente está soldando. Isso ajuda a melhorar as resistências mecânicas do material. O material não, da junta soldada, né? A junta tem que resistir mais do que o material que a gente está soldando. Ele tem um efeito mecânico de ajudar a direcionar o arco do ponto de solda. Ele tem a função, né, da escória. Ele forma aquela casca. O que é uma escória? É um material de caráter cerâmico que fica sobre o metal líquido, sobre aquela poça de fusão do metal que está sendo soldado. Essa escória, ela tem alguns efeitos que ela ajuda a retirar impurezas do metal líquido. Retirar como? Algumas impurezas que podem estar naquela poça de fusão do metal, elas acabam flutuando, elas vão para a superfície do metal porque a densidade é mais baixa. E essa escória que é formada pelo eletrodo retira, ela acaba, né, incorporando essas impurezas na própria escória, e aí limpando o metal fundido. Além disso, ela tem o efeito de ficar sobre o metal enquanto ele está solidificando. Então, é uma capa, né, que protege também o metal contra oxidação. Tudo mais. Ela ajuda na característica de posição de soldagem, ela ajuda na posição de soldagem. A gente vai ver um pouco hoje. Tem alguns eletrodos, alguns tipos de eletrodos que eles são favoráveis, eles vão ajudar a gente fazer aquelas posições de soldagens mais complicadas, mais delicadas, que é, por exemplo, soldar sobre a cabeça ou soldar na sua frente assim, mas numa posição descendente, que é pior que soldar na horizontal. Como que ela ajuda? Porque ela forma essa escória mais, ela forma uma escória mais densa e acaba reduzindo a chance daquilo pingar, né? Forma um material denso com uma tensão superficial muito forte, né? A tensão superficial acaba prendendo, ajudando, essa escória ajuda a segurar o metal na posição da solda mesmo contra a gravidade. Controle da integridade no metal tem a ver com aquilo que eu falei
proteção, né, contra a oxidação e acabar limpando de impurezas no metal. Propriedades específicas, por quê? Porque o eletrodo revestido, a gente define, a gente inclui um outro metal na região de solda e aquele efeito de eu posso adicionar elementos de liga e eu posso, em função disso, definir as propriedades do material, ou melhorar as propriedades da junta soldada. E tem o último efeito, que é o isolamento da alma metálica. Como o revestimento é um material cerâmico, ele não conduz eletricidade, né? As cerâmicas não conduzem eletricidade. Então, para o soldador, se ele encostar no eletrodo revestido, né, esse revestimento é um material isolante que vai proteger ele de ter alguma descarga elétrica. Aqui no material tem detalhado aqui isso que eu acabei de falar. E aqui a composição do revestimento, aqui que eu parei na última aula. Então, o revestimento tem elementos de liga, que eu acabei de comentar, que é para adicionar algum material, algum átomo diferente na composição da solda. Tem aglomerantes. Os aglomerantes são usados para quê? Na fabricação do eletrodo revestido, quando a gente vai fazer lá atrás a extrusão da alma do eletrodo junto com aquela pasta, que essa pasta é feita, né, com o material que vai ser usado no revestimento do eletrodo. Esse material aglomerante vai ajudar exatamente, né, fazer com que essa pasta tenha uma resistência mecânica. Ele vai aglomerar os materiais que fazem parte da composição química dessa pasta e vai facilitar o processo de extrusão também. E depois que o eletrodo está revestido, que ele vai para uma etapa de secagem, também esses aglomerantes ajudam a aumentar a resistência dele e não ter a quebra do eletrodo, a quebra do revestimento antes de ser feita a secagem. Voltando lá. Formadores de gases, né? Os gases, a gente vai ver, dependendo do tipo de revestimento, vão ser gerados gases diferentes. Os gases vêm da composição química do eletrodo e eles estão lá para... tem elementos no revestimento, na composição química do revestimento, que vão gerar gases para proteger o ambiente de solda. Estabilizadores do arco. Então, são alguns íons que são colocados para criar cargas negativas, positivas, manter aquele arco elétrico. Elementos que vão ter a função exatamente da escória, de criar as propriedades da escória para ter aquelas propriedades. Os plasticizantes ajudam na fabricação do eletrodo, a deformação plástica do material durante a extrusão. Então, o aglomerante vai ajudar a manter a resistência mecânica e aquela cerâmica toda fica aglomerada. E o plasticizante vai ajudar na deformação plástica no momento da extrusão, faz com que o material consiga sofrer aquela deformação sem quebrar. Aí depois vocês têm o material falando um pouco de cada uma dessas etapas. Vamos falar de alguns principais eletrodos muito utilizados aqui. Tem dois tipos aqui. Acho que eu vou falar aqui antes, depois eu volto. Tem alguns tipos de composição química dos eletrodos. Desculpa, dos revestimentos dos eletrodos revestidos. Estamos falando do revestimento. Então, tem um material que tem composição de celulose. Ele é um material, uma celulose, né, que a gente usa para fazer papel também. Essa celulose,
é o principal componente desse tipo de eletrodo. O que a celulose faz? Quando ela é queimada, ela gera uma quantidade muito grande de gases. Então, tem uma proteção grande na região da solda. Quais são os gases que são gerados com a celulose? Então, ela tem aquelas moléculas orgânicas, tem vários átomos de carbono, hidrogênio, lembrar, né, de química orgânica, e ela acaba gerando, né, CO2, CO, quer dizer, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio e vapor de água. Esses são os gases que vão compor a atmosfera protetora do revestimento tipo celulósico. Eles não podem ser ressecados, eles têm que ter uma certa umidade, isso não pode secar de vez esse eletrodo, porque essa umidade é usada para exatamente fazer essa geração de gases durante a solda. Ele tem um problema que é exatamente isso aqui, ó, a presença do hidrogênio. Como ele é úmido, ele tem água na composição, ele acaba gerando hidrogênio. Tem metais, principalmente aços, principalmente se for aços mais ligados, com mais elementos de liga, que se entrar hidrogênio na estrutura do metal, ele fica frágil. Então, aí eu tenho um problema que eu não posso usar esse tipo de revestimento em alguns metais, principalmente em aço. A gente acaba usando outro tipo de revestimento. Os aços podem sofrer um processo que é chamado de fragilização por hidrogênio. Então, o hidrogênio penetra na forma atômica no meio do aço, ele acaba fragilizando o aço. Então, se eu tiver hidrogênio na solda, eu vou ter uma solda que pode estar fragilizada. E eu não vou cumprir aquele requisito do material manter a propriedade mecânica da peça que a gente está soldando. É um revestimento que gera uma alta penetração. Só voltando no hidrogênio, mas, por exemplo, esse hidrogênio não faz mal para alumínio. Eu posso soldar alumínio com ele que não tem esse efeito danoso que ele tem no aço. É um tipo de revestimento que facilita, aumenta a penetração da soldagem. A escória formada, ela é de fácil retirada, é facilmente... o material tem uma limpeza muito fácil. É muito utilizado em alguns tipos de tubulações. Descendente é que o tubo vai descendo em direção à solda, né? Vai descendo e vai soldando. E, normalmente, ele opera em corrente contínua, sendo que o revestimento é positivo. Outro tipo de revestimento que é muito utilizado é o rutílico. O que é esse nome, rutílico? Rutilo é o nome que a gente dá para o óxido de titânio. Então, esse é um eletrodo bem comum. O revestimento dele tem, né, grandes quantidades de óxido de titânio na composição dele. Chega a assim, metade da composição química dele. Ele tem uma penetração um pouco menor do que o celulósico e ele gera uma atmosfera de CO, CO2. Então, ele vai gerar monóxido de carbono, dióxido de carbono. Ele não gera hidrogênio. Então, ele tem um efeito que facilita isso. Ele tem que ser um material... Você seca, ele é diferente do celulósico, que você não pode secar. Esse revestimento você seca. E ele tem uma grande vantagem, que é o seguinte: não sei se aqui fala aqui na frente, aqui antes, a escória aqui, ó, a escória que é formada nele, ela tem uma alta viscosidade e uma alta tensão superficial. Isso ajuda
usar esse revestimento para posições onde a gravidade tem um efeito, pode atrapalhar o tipo de soldagem. Aqui a gente tem um revestimento rutílico. Ele tem, na verdade, aqui, essa aqui tem uma mistura de celulose e rutilo, né? Então, essa aqui tem 15% de rutilo e 35% de celulose. Na verdade, ele tem mais celulose do que rutilo. A celulose vai fazer, a função aqui é a formação de gases. E o rutilo, a proteção aí da escória. Olha os gases gerados aqui, ó. Ele tem CO, CO2, vapor d'água e hidrogênio. Vapor d'água porque tem umidade também, ó, 5% de umidade. Não precisa decorar isso, só para a gente ter uma noção, né? Tem ferro-manganês, que é um elemento que vai proteger o aço, ele vai limpar, tirar óxido do aço. Então, se formar óxido, o ferro-manganês tem o efeito de formar um óxido e retirar esse óxido, levar esse óxido para a escória. Talco é um elemento que ajuda a formar a escória e tem um aglomerante, né, e fluxante que vai ajudar na fabricação. Aí eu tenho outro, por exemplo, aqui um outro eletrodo, que esse aqui já não tem celulose. Não tem celulose, ele é feito com carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um composto, né? Tem cálcio, carbono, oxigênio, que vai facilitar a formação aqui dessa atmosfera. CO e CO2, que é uma atmosfera que não tem hidrogênio, então não tem problema para soldagem daqueles metais, como alguns aços que sofrem fragilização pelo hidrogênio. E vocês veem que tem a umidade, isso aqui é controlada. Esse é um material, um revestimento que não usa com água. Ele não tem umidade na composição química dele. E tem um pó de ferro. Esse ferro vai ser adicionado no metal base. Ele vai acabar entrando na solda, no metal de solda. Tem o revestimento básico, né, que é um revestimento que ele é bom, ele ajuda aqui as propriedades mecânicas dos materiais, mecânico-metalúrgico, da estrutura do material. Ele acaba adicionando elementos no material, na solda, na junta, que vai proteger, vai garantir propriedades mecânicas melhores. E é o caso aqui, ó, do carbonato de cálcio e fluorita. É o caso desse eletrodo que a gente falou aqui, ó. Tem carbonato de cálcio e fluorita. Mas tem que, né, saber tudo isso aqui. Quem for trabalhar com solda, vai ter que entrar e entender qual que é o melhor tipo de eletrodo para aquele tipo de solda. A gente tem que entender o quê? Só conhecer essa grande quantidade de opções que a gente tem, com propriedades diferentes que a gente tem, que você entender que pode, né? Existe isso, e quando você for trabalhar alguma coisa, você sabe, né? Você conhece as noções disso e vai procurar o melhor revestimento. Você vê que esse revestimento aqui, ó, requer secagem. Ele não pode estar úmido. Ele é feito para trabalhar seco. Então, normalmente, o pessoal seca esse revestimento antes de usar numa solda. A escória tem grande facilidade de retirada. Aqui, ó. Após algumas horas de contato com a atmosfera, ele tem que ser seco de novo, tem que fazer uma secagem novamente, porque ele é higroscópico. O que é um material higroscópico? É um material que tem uma tendência a absorver umidade da atmosfera. Tá? Então, existem alguns tipos de materiais que absorvem a umidade. Sei lá, o sal de cozinha, o ambiente, não, você vai na praia, o que acontece com o saleiro? Ele não fica todo úmido, o sal fica úmido, você tem que secar o sal, senão entope o saleiro. É um material higroscópico. Ele tem a capacidade, ele tem uma propriedade, uma tendência a absorver água, absorver umidade.
Tem outro tipo de revestimento, né, chamado aí de altíssimo rendimento. Ele tem uma capacidade aqui de aumentar a taxa de deposição na soldagem. Ele é o alto revestimento, desculpa, alto rendimento, porque ele aumenta a produtividade na soldagem, tá? Por que ele aumenta a produtividade? Porque ele tem pó de ferro na composição. E o pó de ferro, o ferro acaba entrando na soldagem, você está adicionando mais ferro na solda. Então, vou soldar um aço, né, usando esse tipo de revestimento, você está adicionando ferro além do metal da alma do eletrodo. Ele aumenta a fluidez da escória devido à formação de óxido de ferro. Isso nem sempre é bom, dependendo da posição, pode atrapalhar. Melhor estabilidade do arco, penetração é reduzida. Bom. Eu parei faz tempo de assistir jornal. É isso, gente. Isso que faltava falar dos eletrodos revestidos, né? Esses detalhes aí. Então tem uma série, daí tem, eu não coloquei aqui, mas você pega nos livros tabelas de tipos de eletrodo. Quem, né, trabalha com isso ou tem mais interesse aí, ou, né, quer saber direito quais são os eletrodos, vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Esse livro a gente tem lá na biblioteca virtual. Então vocês conseguem acessar esse livro, que é o Soldagem, Processos e Metalurgia. Eu falei no primeiro dia de aula, né, tem esses autores, Emílio Weiner, Sérgio Brandi e o Fábio Decor, Homem de Melo. Daí esse é o livro mais utilizado em cursos de soldagem. E você tem aqui uma série de informações a mais sobre eletrodos, tabela com código. Os eletrodos têm alguns números, né? Que nem eu mostrei aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, tá aqui, ó. E6010, o E está falando que ele é um eletrodo, 60 é uma indicação da resistência à tração que o material vai resistir. O que é o 60? É 60 KSI. É uma propriedade mecânica, né, está em unidade americana. Fala qual que é a propriedade mecânica que a junta soldada vai apresentar. O número 1 tem a ver com a posição de soldagem. Que tipo de posição de soldagem é? Número 1 é um material que pode soldar em qualquer tipo de posição. Eu tenho material que só pode soldar posições mais fáceis, eu não posso soldar na vertical, assim por diante. E o último, número 0, tem a ver com a tipo de corrente que é utilizado e o tipo de voltagem que é utilizado. O número 0 significa que se eu uso em corrente contínua com o eletrodo positivo e a peça negativa. Então, você tem uma série de informações. O eletrodo de baixo é 70, ele é um eletrodo que ele tem propriedades mecânicas maiores, porque o 70 é maior que o 60. O 1 também tem a ver com a composição, ele pode ser utilizado em qualquer posição. E o 8 é um eletrodo que é usado em corrente contínua, só que agora com a peça negativa. Desculpa, o outro era a peça negativa, eletrodo positivo. Esse aqui é o contrário. Ele é com a peça negativa, com o eletrodo negativo e a peça positiva. E esse pode usar também em corrente alternada. Então, no livro aqui você tem todas as informações sobre vários tipos de eletrodo, várias tabelas. Não achei que a gente não precisava entrar em todas as tabelas, um monte de tabelas de eletrodo, tem um monte de informação aqui para consulta.
Vai falar também alguns tipos de eletrodos que são utilizados para cada aplicação. Então, vale a consulta aí desse livro. E está disponível para a gente, né, pessoal? Não precisa comprar o livro, está lá, é só consultá-lo. Uma pergunta, gente? Ou vamos para a solda TIG, então? Bora. Bora. Solda TIG, o conceito é completamente diferente. Muda um monte de coisa, vamos ver. Solda TIG é a solda mais utilizada em alumínio. É bem importante para soldagem com alumínio. Então, aí um eletrodo, um soldador, né, utilizando solda TIG, a gente já vê uma mudança aqui na fotografia, né? Você vê que, ó, primeira coisa que a gente repara aí, ele está usando as duas mãos, né? E no outro caso, ele pegava o eletrodo, né? E o próprio eletrodo, você ia com o eletrodo, tinha aquela pinça do eletrodo, ia com aquela pinça e fazia solda. Nesse caso, ele tem duas coisas, ó. Então já tem uma característica completamente diferente. Por que ele está usando aqui as duas? Ele está com esse eletrodo e tem mais essa vareta aqui. Qual que é a diferença com relação à outra solda? O eletrodo aqui é um eletrodo de tungstênio, né, que é um metal refratário. Ele tem um ponto de fusão 2.200 e poucos graus centígrados. Mais no fundo aqui, mais na frente aqui nessa aula tem temperatura exata. Esse eletrodo, ele não é consumível. Ele seria um eletrodo, ele tem um certo desgaste, mas ele não chega a ser permanente, mas não é um eletrodo que o metal dele vai ser adicionado à junta soldada. A função desse eletrodo é fazer o arco de contato, o arco elétrico, não o arco de contato. A função desse eletrodo é fazer o arco elétrico. Ele vai gerar o arco elétrico, vai manter o arco elétrico, permitindo a solda. A gente pode usar esse tipo de solda. Existem duas características. Eu posso fazer essa solda. Ou eu posso só usar esse eletrodo, eu vou aquecer, criar o arco elétrico, tem as duas partes da peça, eu vou aquecer, fundir a parte da peça, sem adicionar nenhum metal. Então, o material vai fundir e, quando solidificar, vai unir as duas peças, as duas partes da peça, né, os dois componentes. Então, aí eu usaria o material sem adicionar nenhum metal. O eletrodo revestido sempre está adicionando metal. Mas eu também posso usar isso aqui, ó. Essa vareta aqui, o soldador está fundindo essa vareta e fazendo com que o metal da vareta seja adicionado na solda. Então, eu posso usar uma vareta ou um arame que vai ser utilizado como metal de adição à junta soldada. Ele não está no eletrodo. O eletrodo está aqui na outra mão, só fazendo e mantendo o arco elétrico. E a vareta é um metal. É diferente do caso do eletrodo revestido, onde a gente tem um metal e aquele material pode ser celulósico, rutílico, aquele material cerâmico em volta dele. Ele só, no caso aqui, a gente usa o metal puro. O que fica faltando aqui? Diferente do outro. Então, primeiro, duas mãos, porque uma está mantendo o arco, outra vai adicionando o metal. Aquele filme que alguém me ajudou semana passada, mostrou um filme, né, tinha uma varetinha, formava uma gotinha, essa gotinha ia depositando na solda, era esse tipo de soldagem. Deixa eu ver aqui que alguém está falando, escrevendo. Não, essa não é solda fria. Solda com arco elétrico não é fria.
Eu tenho um arco elétrico, eu tenho altíssima temperatura também, e tanto é que você vai adicionando metal, o metal vai fundindo e vai sendo depositado na junta soldada. O que eu ia falar que é diferente eu também é o seguinte: como aí eu tenho só um metal, no caso anterior, o que eu fazia para proteger a atmosfera da solda? O revestimento gerava, na hora que ele era queimado, ele gerava gases, né? Podia ser CO, CO2, hidrogênio, vapor d'água, geram gases que protegem a atmosfera. Nesse caso, o eletrodo não está gerando gás nenhum. Então, o que essa solda tem como característica? Ela tem adição através aqui, onde o soldador está segurando, tem um sistema de adição de gás inerte. Então, ele está adicionando aqui, através aqui do eletrodo, tem uma injeção de gás aqui. Esse gás inerte, o que é um gás inerte? É um gás nobre, a gente usa o hélio, o argônio, e esse gás, né, acaba expulsando a atmosfera da região da solda e protege também a soldagem, a junta soldada. Protege o metal enquanto ele está na fase, né, fundida e depois vai solidificando. Por que chama TIG? Então, TIG vem de, né, gás, é tungstênio, porque o eletrodo é feito de tungstênio, e ele usa um gás inerte. Então, existe uma adição de gás inerte e usa um eletrodo de tungstênio. TIG é um nome, né, mais amplamente utilizado. Mais recentemente, começou a usar também esse outro nome, GTAW, que é uma solda com arco, com tungstênio e gás. Então, você encontrar alguns trabalhos técnicos, principalmente, em livros, por exemplo, isso aqui, você vai falar em solda TIG. No dia a dia, você vai encontrar pessoal falando de solda TIG mesmo. Mas alguns trabalhos técnicos, hoje em dia, usam esse outro termo, GTAW. Então, eu acho que vai repetir o que eu já falei, vamos ver. Característica: eletrodo de tungstênio não é consumível, ele não vai ser adicionado ao metal e não é revestido, completamente diferente do outro. E é necessário, né, o fluxo de um gás inerte. É necessário eu ter um sistema de alimentação de gás. Esse gás vai ser adicionado na ponta do eletrodo e vai proteger a solda da oxidação. E eu posso utilizar com um metal de adição, uma varetinha. Eu falo vareta ou arame. Qual a diferença dos dois? A gente fala vareta quando a gente está usando que nem esses dois soldadores. Ele tem um pedaço lá, uma vareta de metal que está adicionando. Existem alguns processos de solda TIG que podem ser automatizados. Então, nos processos, você faz esse processo todo de uma forma automática. Então, são algumas soldas que são mais geometricamente, assim, o desenho dela não é tão detalhado, é muito repetitivo. A gente pode automatizar esse tipo de solda. E aí você tem uma produtividade maior. Quando você automatiza esse tipo de solda, você usa um carretel de arame como material de adição, e esse carretel vai sendo alimentado e vai sendo consumido na ponta da solda. Mas, tipicamente, a solda TIG, ela é feita manualmente. O eletrodo revestido é sempre manualmente. A solda TIG tem as duas opções, ela é mais usada manualmente do que automática. E ela requer uma habilidade do soldador maior do que
do eletrodo revestido. O eletrodo revestido é uma solda mais simples. Aqui o soldador tem que ter um pouco mais de habilidade, né? É um soldador num nível maior do que um soldador que só solda com eletrodo revestido. Aqui um desenho do sistema aqui todo, né? Aqui o eletrodo está aqui, ó. Eu tenho esse bocal, aqui o eletrodo é esse aqui interno. Eu tenho aqui é o eletrodo tungstênio. Aqui, por que eu preciso de um bocal aqui? Porque através desse bocal, a gente aqui, através dele, vai ter adição do gás. O gás de proteção, o gás inerte entra através desse bocal. Então, ele cria, nessa região, ó, ele cria um ambiente protegido da atmosfera. Naquela região, fica um ambiente de hélio ou argônio. Portanto, a poça aqui que está fundindo, né, o material derretido aqui no estado líquido não vai absorver oxigênio e nitrogênio, que são deletérios para os metais. O que mais? Aqui tem o arco de contato. O arco elétrico, de novo, foi de contato. O arco elétrico vem aqui da ponta do eletrodo para a região onde a gente está soldando a peça. Aqui é o arco, e o gás está protegendo, e aqui eu tenho metal de adição. A gente está colocando aqui no ponto de solda. Tem uma figura melhor aqui depois, mais detalhada. Então aqui, ó, aqui é o eletrodo como um todo, né? Mas o eletrodo mesmo é só essa vareta aqui, ó, de tungstênio. Aqui a gente entra aqui, você tem uma alimentação, uma fonte de energia, e se tem a adição do gás de proteção. O gás fica nessa região toda aqui e acaba sendo, ó, lançado aqui na região que fica sobre o arco, sobre a solda, e aqui é o arco elétrico que está soldando. Então aqui está vindo aqui na posição de soldagem. Você tem aqui, no caso aqui ele fala, né, o metal de adição. Também tem que fazer o contato, né? Aqui o terra na peça. Eletrodo tungstênio não consumível. Acho que tem outra figura até. E aqui o sistema como um todo. Então, lembra, o outro tinha aquele equipamento que gerava a fonte de energia, né? Um cabo para o eletrodo, tinha aquela pinça, o eletrodo revestido, um cabo para a peça. Acabou. Esse aqui já precisa do quê? Ó? A minha tocha está aqui. A minha tocha tem que ter uma alimentação do gás. Então, esse gás, né, normalmente eu tenho um cilindro aqui que vai ter essa alimentação do gás. Ela aquece muito, né? Tem um aquecimento muito grande e a tocha, né, não vai sendo consumida que nem o outro, o aquecimento fica lá na mesma posição, no mesmo ponto do eletrodo. Então, a tendência do eletrodo é aquecer muito. Então, a gente tem também aqui nessa tocha um sistema de refrigeração, normalmente com água. Então, tem um circuito fechado de água, aqui sistema de refrigeração. Essa água vai passando na tocha, vai voltando, passa num sistema. Ela aquece quando vai para a tocha, daí tem que sair da tocha, passar no sistema de refrigeração. Quando ela esfria, ela volta, um circuito fechado. Tem uma fonte de energia, né, um retificador, um transformador, uma rede elétrica para vir a rede de alimentação. Aqui a posição, tem uma posição, um contato que é feito na tocha e o outro é feito no metal que está sendo soldado. Tem várias figuras, cada uma tem alguns detalhes a mais, né? Então, você tem, né, o gás, com controle aqui de pressão dele, um sistema de uma válvula aqui que vai alimentar o gás. Aqui, então, o gás está entrando por aqui. E o gás sai por onde? O gás sai aqui, na ponta. Não tem retorno.
Aqui eu tenho o sistema de refrigeração. Então, o sistema de refrigeração, eu tenho a água entrando e a água saindo. Aqui ela resfria e depois volta, retorna. Ela vai e volta, vai e volta. Aquele grampo que vai na peça, que vai fazer o contato. E aqui eu tenho, cadê a fonte de alimentação? Tem uma fonte que vem aqui na nossa tocha também. Aqui está o gás, aqui não está a figura da energia. A energia está aqui, ó. Na verdade não está mostrando aqui, mas em algum ponto aqui está entrando energia. E por que tem um pedal aqui? Esse pedal, o soldador vai controlar essa fonte de energia, a entrada de energia, e vai controlar, né, consequentemente, o arco elétrico. Aí um exemplo aí de uma fotografia de uma solda sendo produzida, essa cara aí de solda que a gente vê algumas peças, e tipicamente também, né, essa solda aqui que a gente tem nos quadros de bicicleta. Vocês me desculpem, mas eu sou do tempo que bicicleta chamava bicicleta. Não tinha mudado de nome para bike. Um pouquinho rapidamente aí da história. O processo TIG foi patenteado lá em 1930, no final da década de 20. Aí começou realmente a ser utilizado na época da Segunda Guerra Mundial, 1942, e soldava principalmente ligas. Onde começou a ser utilizado comercialmente foi na soldagem de ligas de magnésio em assentos de avião. Hoje em dia, ele é muito utilizado para ligas não ferrosas, então alumínio, magnésio, titânio e aço inoxidável, que aí é uma liga ferrosa. Não é utilizado para aços comuns. Algumas características aí essas tabelas estão aqui nesse livro aqui, tá? Algumas características dessa solda, aqui é um resumo aí. Então, a gente tem a operação manual ou automática, umas características da taxa de deposição, espessura soldada de 0,1 a 50 milímetros. A gente consegue soldar esses materiais com espessura muito fina. Não tem restrição quanto à posição de soldagem, tipo de junta. A gente pode adicionar metal de adição ou não. Fica essa diluição, né? Sem metal de adição, a solda, a composição da solda, a gente não adicionou nada, a gente não diluiu o metal que está sendo soldado. O metal tem a mesma composição química que ele tinha antes. Diluição que eles chamam aí com metal de adição é que acaba, né, aquela poça que é fundida tem parte do material fundido, é da própria peça que a gente está fundindo, que a gente está soldando, e parte é do metal de adição. Então, a gente está falando aqui, o metal de adição vai até 20% da composição final da solda, uma mistura aí com o metal base e o metal de adição. Essa faixa aqui de corrente, equipamento. Deixa eu ver aqui. Sim, eles usam, também controla gás. O pedal também pode controlar o sistema de gás. Não, é usado como realmente é usado com pedal. A gente tem para gerar energia um gerador, um retificador, transformador, aí não tem muita mudança, né? Preciso da tocha e do cilindro de gás, tá? Com dispositivo para deslocamento. Aí tem um carrinho para carregar o cilindro. Está falando isso. Custo do equipamento, gente.
que é esse 1,5 a 10? Aqui ele está comparando o custo com um equipamento de soldagem por eletrodo revestido mais simples. Então, o custo do equipamento da solda TIG pode ir de 1,5, esse número eu acho pouco, normalmente vai uns 3 vezes maior do que o eletrodo revestido, até 10 vezes um sistema automatizado. Os consumíveis aqui são aquelas varetas ou o arame quando é automatizado, o gás de proteção e o eletrodo tungstênio. Ah, mas o eletrodo não é não consumível? Eu falei logo no começo que o eletrodo é não consumível. Por que ele está entre os consumíveis? É que assim, o eletrodo não vai sendo, né, automaticamente consumido durante a soldagem, mas com o tempo, temperaturas altíssimas, ele acaba perdendo e acaba, depois de um certo tempo, eu tenho que, né, adicionar eletrodo na minha tocha. Esse eletrodo lentamente vai sendo consumido. Vantagens. Produz uma solda de alta qualidade, tem uma flexibilidade muito grande de soldar vários tipos de metal, até porque eu adiciono, a liberdade que eu tenho é só pegar qualquer, né, criar o meu metal de adição, minha vareta, e usar adequadamente para cada metal que estou soldando. Poça de fusão calma, que ele fala, a poça não é tão... ela é mais estável. Tem uma característica que a fonte de calor é muito concentrada lá no eletrodo. Isso vai fazer o quê? A área ou volume do metal que está sendo soldado, da peça que está sendo soldado, que aquece, é pequeno. Ele é mais concentrado, o ar é mais concentrado do que do eletrodo revestido. Isso vai gerar o quê? Uma zona afetada pelo calor menor e tem menos distorção, o aquecimento é menor, tem menos possibilidade de gerar distorção na peça. Aqui está com um processo de fácil aprendizagem, mas os soldadores têm normalmente uma habilidade maior do que um soldador de eletrodo revestido. Limitação: o processo tem uma deposição baixa, né? A adição de metal do eletrodo revestido é maior do que a da solda TIG. Impossibilidade de soldagem em locais com corrente de ar. Então, eu tenho, na minha tocha, eu tenho a injeção de gás, do gás do hélio ou do argônio. Então, ele vai soprando o gás não está sendo gerado à medida que está sendo consumido o eletrodo, que nem no revestido. Então, estou jogando né, eu tenho um fluxo de gás indo para a minha região. Se eu estiver num ambiente aberto, né, estou fazendo uma obra, estou em algum lugar que eu estou fazendo essa solda e está ventando, né, eu tenho aí a corrente de ar, pode ser fechado, mas se eu tiver uma corrente de ar grande no ambiente, essa corrente de ar pode deslocar aquela minha atmosfera de hélio e argônio, e essa atmosfera de argônio, em vez de ficar em cima do metal líquido, a cada poça de fusão, acaba se deslocando e eu tenho contato do metal líquido com a atmosfera, oxigênio. E aí eu tenho problema na composição da solda. Isso pode prejudicar a propriedade mecânica do metal. Eu não posso encostar o eletrodo no meu metal. Então, se eu estou soldando lá, se eu fizer um toque do eletrodo na peça, eu vou ter uma inclusão de tungstênio, vai dar um curto-circuito, e eu vou ter uma deposição
de tungstênio no metal, que a gente não deseja isso, né? Eu não quero botar um metal diferente na minha solda. Então tem que ter esse cuidado. A emissão de luz, de radiação, é muito grande, então precisa de uma proteção ocular bem adequada. Não posso bobear nisso, obviamente, mas aí essa emissão é maior do que no eletrodo revestido, inclusive proteção de pele para evitar queimaduras com a radiação gerada pelo arco gerado pelo eletrodo de tungstênio. O tungstênio, por que acontece isso? O tungstênio é um metal que tem uma emissividade, né, de radiação muito grande. A emissão de radiação depende do tipo de metal que a gente está usando no arco elétrico. O tungstênio tem essas características, tem uma emissão muito grande. Daí esse problema com a radiação. A fonte de energia, igual, né, o processo anterior, pode ser corrente contínua, corrente alternada. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco as diferenças desses dois processos. A corrente contínua é mais adequada para soldagem de aço carbono, não costuma ser feita com a soldagem TIG. Se for feita, utiliza-se corrente contínua. Aços mais ligados, aço inoxidável, titânio e cobre. A corrente alternada é utilizada para alumínio, magnésio, latão e bronze. Primeiro detalhe, corrente contínua está sendo utilizada para os metais que têm ponto de fusão mais alto. Corrente alternada está sendo utilizada para os metais que têm ponto de fusão mais baixo. Porque a temperatura da corrente contínua gerada na junta é maior do que na corrente alternada. Então, a temperatura que esse arco elétrico gera é muito grande para metais como alumínio. A temperatura gerada na corrente contínua é muito alta para metais como alumínio, magnésio, latão e bronze. Aí, nesse caso, é mais adequado corrente alternada. Daqui a pouco a gente vai entender o que acontece diferente. Vamos lá. Acho que dá para entender aqui. Aqui eu tenho desenho, ó. Corrente contínua, negativo, polaridade. O eletrodo é negativo. Isso a gente chama de polaridade direta. Até na primeira figura que eu mostrei do eletrodo revestido, o eletrodo era negativo, a peça positiva. Então, aí o elétron saía do eletrodo, que é negativo, e ia para a peça positiva. Aquela é a posição polaridade direta. Então, é que está falando aqui, ó. No caso aqui, o eletrodo é negativo e a peça é positiva. O que acontece quando o eletrodo é negativo e a peça é positiva? Os elétrons são emitidos pelo eletrodo. Os elétrons são lançados em direção à peça. São esses elétrons atingindo a peça que fazem o aquecimento. Principalmente, eu tenho um arco elétrico, tá tudo aquecendo aí, mas os elétrons batendo, se chocando contra a peça, os elétrons vindo aqui em direção à peça, que é a positiva, é a polo positivo, tem um aquecimento concentrado, um aquecimento forte aqui na solda, aqui na peça, na junta soldada. E os íons estão indo em direção ao eletrodo. Os íons lá que existem no arco elétrico, íons positivos, vão em direção ao eletrodo, que é o polo negativo desse circuito. A corrente contínua inversa, né? A gente usa mais isso, direto e inverso.
Corrente contínua inversa, o eletrodo é positivo. Então, nos casos aqui, o eletrodo é positivo e a peça é negativa. Se a peça é negativa, o que acontece? A peça gera elétrons e lança os elétrons contra o eletrodo. E o eletrodo não. Os íons positivos que são gerados no arco elétrico vão em direção ao polo negativo que é a peça. Então, eu tenho íons indo em direção à peça e eletrodo indo em direção elétrons indo em direção ao eletrodo. O que vai acontecer aqui? Os elétrons estão indo para o eletrodo. O choque dos elétrons no eletrodo vai aumentar a temperatura no eletrodo. E isso vai fazer o quê? Com que o desgaste do eletrodo de tungstênio seja maior, a temperatura nele vai ser mais alta, o desgaste vai ser maior do eletrodo. Normalmente, quando se usa esse tipo, isso é pouco utilizado, esse tipo de polaridade inversa ou reversa. Quando se usa isso, essa figura não está mostrando. A gente vai ver outras figuras que mostram aqui na aula. O eletrodo tem que ser mais grosso. Eu tenho que usar um eletrodo com um diâmetro maior para ver se ele consegue resistir um pouco mais a esse choque de elétrons e esse aumento de temperatura no eletrodo. Isso tem um efeito direto na junta. Olha aqui o desenho da junta. Quando os elétrons batem, vão em direção à peça que está sendo soldada, o aquecimento é concentrado, é mais concentrado no ponto onde os elétrons estão indo e ele é mais profundo. Aqui está mais quente. Nesse caso, polaridade direta, a peça está mais quente do que o eletrodo. Na polaridade inversa, o aquecimento na peça é menor. O eletrodo está recebendo os elétrons. A temperatura do eletrodo é maior que a temperatura da peça. A temperatura da peça é menor. O que acontece com a temperatura menor? A poça acaba não sendo tão funda. Não é quente o suficiente para afundar tanto quanto nessa polaridade direta. Então, eu acabo tendo um aquecimento menor e mais espalhado. A poça fica menos profunda e maior. Ela vai aumentando, a área dela vai aumentando. Então, é uma poça rasa e superficial. A penetração da solda é rasa e superficial. No outro tipo, polaridade direta, a penetração é estreita e profunda. Aquilo que eu falei aqui, 70% do calor fica na peça, na polaridade direta, onde a peça é negativa, a peça recebe o eletrodo, a peça é mais quente do que o eletrodo. A peça recebe os elétrons, a peça é mais quente que o eletrodo. Na polaridade inversa, é inverso. Os elétrons vão em direção ao eletrodo, o eletrodo fica mais quente, do calor total. Esses autores estão estimando em 70% do calor está no eletrodo, 30% na peça. Por isso, a penetração tem essas características. É usado aqui em aço, esse tipo é usado aço, cobre, prata, aço austenítico é inox. Esse aço austenítico ao cromo níquel, isso é inox. Ligas resistentes ao calor, ligas que ponto de fusão delas são muito altas. Esse tipo de polaridade inversa, tá falando, é pouco usada. É pouco usada porque, a penetração não é muito boa. A penetração é mais fraca, é mais rasa. Então, não é muito utilizado esse tipo de polaridade. Requer eletrodos de maior diâmetro. Eu nem lembrava que está escrito aqui. Requer eletrodos de maior diâmetro por causa daquilo. O eletrodo é muito quente, ele começa é muito aquecido, ele começa a se desgastar mais. Ou tem a corrente mais baixa, que também acontece que a poça fica pior.
E eu tenho meio termo. O que é o meio termo? Corrente alternada. Então, na corrente alternada, a gente tem peça positiva para cima. Peça positiva, eletrodo negativo. Daí, inverte. Peça negativa, eletrodo positivo. Corrente alternada, eu não tenho um positivo negativo fixo, vai trocando positivo, negativo, vai trocando. Então, o que acontece? Ora, os elétrons vão em direção à peça, ora, os elétrons vão em direção ao eletrodo. O que a gente tem, então? Um meio termo entre aqueles dois outros casos. De vez em quando, o eletrodo... De vez em quando não, né? Metade do tempo, o eletrodo está indo... Os elétrons estão indo para o eletrodo, metade do tempo, os elétrons estão indo para a peça. Então, o aquecimento é igual nos dois. Metade do tempo aquece um, metade do tempo aquece outro. Ele está aqui, ó, colocando balanço energético aqui, está chutando metade. Igual nos dois casos. O que acontece? A peça tem um aquecimento menor do que quando a gente usa a polaridade direta. Então, a gente aquece menos, o aquecimento é menor. A poça fica intermediária, né? A penetração da solda é intermediária entre os outros dois casos, porque a polaridade fica invertendo entre os outros dois casos. Como a temperatura é mais baixa na peça, eu tenho que usar esse tipo de polaridade quando eu uso metais com ponto de fusão mais baixo, né? Eu não posso aquecer tanto quanto eu uso no primeiro caso aqui. Aqui, os metais como alumínio, magnésio, têm pontos de fusão mais baixos. Eu não posso aquecer tanto a peça. Então, eu uso a polaridade, a corrente alternada, porque a corrente alternada vai dar uma temperatura intermediária. E essa aqui que dá, do meio, que dá a menor temperatura, não tem uma penetração adequada. Então, a gente basicamente usa polaridade direta para metais que a gente chama de refratários, metais que o ponto de fusão é mais alto, são metais que resistem mais à temperatura, e para metais com ponto de fusão mais baixo, a corrente alternada. Faltou falar aqui, o que é isso aqui? Ação de limpeza. A gente considera o seguinte: quando os íons são elementos mais pesados, né? Bem mais pesados que um elétron. São átomos que perderam uns elétrons, os íons positivos vão em direção ao polo negativo. Como eles são partículas grandes, né? Se comparado com os elétrons, são partículas muito maiores do que um elétron. Quando eles batem no metal fundido, no metal líquido, na poça líquida, o que acontece? Eles têm um efeito de limpeza naquela região. Então, se está formando algum tipo de óxido, de sujeira, eles têm um efeito mecânico de resultar numa poça, numa junta soldada mais limpa. No caso da polaridade direta, os íons não vão para a peça, eles vão em direção ao eletrodo. Então, não tem um efeito de limpeza na junta soldada. Nesse caso aqui, que a gente não usa porque a penetração não é muito adequada, acontece o quê? Uma grande limpeza, porque todos os íons estão indo em direção à peça. Então melhor? Mas é ruim porque, né? Porque a penetração não é boa. E no caso da corrente alternada, ora os íons vão para o eletrodo, ora os íons vão para a peça. Então, tem um efeito de limpeza no momento em que eles estão indo em direção à peça. Então, acontece que esses efeitos que a soldagem fica um pouco, a gente fala mais limpa, a característica é um pouco melhor. Faltou falar não, alguma coisa, não falei tudo. Só uma coisa que não está escrito aqui, a gente às vezes usa mesmo a corrente alternada
mesmo para esses metais são refratários, tem pontos de fusão maior, se a gente está soldando peças como chapas muito finas. Então, se eu estou soldando duas chapas muito finas, convém não aquecer tanto, porque aí vai fundir tudo, a gente perde um pouco o controle. Então, quando o material é muito fino, eu tento evitar um aquecimento muito grande, então, em vez de usar polaridade direta, eu tenho que usar, é mais recomendável usar corrente alternada. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ir preparando aqui, que daqui a pouco eu vou ter que botar na tomada. Nada? Tudo tranquilo? Da minha parte, não. Tranquilo. Vamos lá. Aqui já estava, já tinha falado, só que tem o sistema de refrigeração, né? Normalmente água em circuito fechado. Repetiu. O reservatório do gás. Um negócio que tinha aqui, isso que eu queria mostrar. Deixa eu voltar mesmo, daí eu volto aqui. Tá. Então tenho a circulação do gás refrigerante. Só ver aqui, parece que tem chat. Tranquilo, boa. Tá de bobice. Olha aqui, amor. Manda o dedinho aqui. Eu preciso do reservatório de gás. Normalmente, não é perdido, eu tenho um slide a mais aqui. Normalmente, tem que arrumar hélio ou argônio, às vezes uma mistura dos dois. Mas na frente, vou falar um pouco da diferença quando a gente usa hélio e quando a gente usa argônio. Tem que ter um sistema, né, de regulador de pressão, porque a pressão que sai desses cilindros é muito grande. A gente tem equipamento que regula a pressão e de vazão. E a tocha, né? A tocha, cadê? Aqui é a tocha. Então a gente tem, né? Aqui é o corpo da tocha, onde é feito o soldador seguro, né? Aqui, aqui dentro está o eletrodo de tungstênio. Essa vareta aqui, o eletrodo de tungstênio. Aqui a ponta dele é o bocal. Aqui eu tenho uma... essa aqui é refrigerado a ar. Então eu tenho uma adição... Onde está a entrada do ar? Aqui, Aqui é o gás. Aqui eu tenho uma adição de ar nesse sistema. Ele vai gerar aqui, Estou falando besteira. Aqui é a adição do gás, do argônio ou do hélio. Então, esse gás vai passar por aqui, vai atravessar aqui e vai chegar na tocha e vai vir para cá. Quem mais? Eu tenho uma figura mais legal do que essa aqui. Bem. Professor, Aqui, Oi. qual seria a função da capa da tocha? Além, claro, só proteger a tocha. E outra... Só proteger? A tocha fica fechada. O eletrodo fica fechado. O eletrodo, né, inclusive, você tem passagem de corrente nele. Você pode, é um metal condutor, está com arco elétrico, até para o próprio soldador, né, não sofrer uma descarga elétrica. Entendo. Obrigado. O Leonardo está falando aqui, esse caso aqui, você tem um interruptor, tem aqui, né? E aqui. O interruptor também usa para quê? Para a gente abrir o arco. Você tem que dar para abrir o arco elétrico. Nesse tipo de soldagem,
Como a gente não pode encostar o eletrodo de tungstênio na peça, senão vai dar um curto-circuito e o eletrodo vai contaminar a junta soldada, eu tenho um sistema que gera uma tensão muito grande para dar o início da tocha, para criar o início do arco elétrico. Então, tem alguma coisinha a mais também que é para criar o arco elétrico. Aqui, esse aqui, ó, tem a entrada de água por aqui, ó. A entrada de água é por aqui. A água atravessa aqui todo o sistema. Aqui está em volta, né? Está vindo em volta aqui do eletrodo e sai nessa região, parte aqui um pouco mais para cima. Então, a água entra para um lado e sai para o outro lado. O gás também está entrando por aqui. A água é esses dois de baixo, o gás está vindo nesse aqui, esse tubinho aqui de cima. O gás vem para cá, ele circula aqui na capa da tocha e vem em direção ao bocal e vai sair aqui, ó, em direção à solda. Que mais aqui? O eletrodo de tungstênio. Bocal aqui vai, né? O bocal, a função do bocal é direcionar o gás. Por que eu não tiro o bocal, fica o eletrodo para fora? Porque o bocal vai direcionar o gás em direção à solda. Pinça aqui é o que segura a solda, o que segura o eletrodo. Corpo da tocha, com sistema de refrigeração. E aqui vai para a energia chegando. Aqui eu já falei, né, sobre a gente usa hélio e argônio, ou mistura os dois, tem que ser puro, porque normalmente esses gases, quando tem alguma contaminação, por exemplo, pode ser oxigênio, e aí vai, né, prejudicar a solda. Vamos comparar um pouco. Por que o hélio, por que o argônio? Primeiro, eles têm algumas características diferentes com relação aqui ao arco. O hélio gera um arco elétrico, uma tensão de arco mais alta, o argônio mais baixa. Como esse aqui tem uma tensão de arco mais alta, a gente acaba levando a uma penetração maior com hélio do que com argônio. Então, aquece mais um arco elétrico com tensão maior aquecimento. O argônio é um gás mais pesado, o aquecimento é menor, é adequado à soldagem em chapas finas, mais finas. O hélio, como tem uma tensão de arco maior, como a penetração é maior, é mais adequado para soldagem de peças espessas. Tá? Então, é diferente, né? Um é mais para uma coisa, outro para outra. Materiais de condutividade térmica elevada. Por que essa vantagem? Porque daí eles resfriam rapidamente. Materiais que a condutividade térmica não é tão elevada acabam acumulando o calor não se dissipa tanto. O hélio é usado bastante em soldagem automática e o argônio em soldagem manual. Maior ação de limpeza. Por quê? O hélio é um gás muito mais leve do que o argônio. Mais ou menos, se pegar a massa específica do hélio, é 1/10 da massa específica do argônio. Então, o argônio, sendo um gás mais pesado, ele tem um efeito maior na limpeza da solda. É um arco mais estável, o argônio. Tem um lado aqui que fala, aqui, ó, maior resistência à corrente lateral com argônio. O mesmo efeito que ocorre em função da massa do argônio. Argônio é um gás mais pesado, ele acaba sendo menos suscetível à corrente do ar do que o hélio, que é um gás muito leve. Hélio é mais caro, argônio é mais barato, comprando os dois. A vazão do argônio é um gás, né, mais pesado. A vazão
Vazões menores levam a massas maiores. Então, tem que ter uma vazão maior de hélio, porque o hélio é um gás muito mais leve. O argônio é usado tanto em corrente contínua como alternada. E o hélio é usado em corrente contínua com polaridade direta. Está falando aqui que o hélio é mais usado nesse tipo aqui, ó. Corrente contínua, polaridade CC, corrente contínua, polaridade direta. As características deles. Tem uma tabela aí também para quem for mexer, trabalhar um pouco mais com sólido. Então, para cada tipo de metal, você tem, né, o gás adequado, a polaridade adequada e a característica. Aqui fala da característica do tipo de solda. Por exemplo, vou pegar um. Aço inoxidável. Normalmente usado com polaridade direta. Né? Então, é aquele que... O aço inoxidável tem um ponto de fusão muito alto. Então, é aquele que resiste mais à temperatura. Então, o eletrodo é negativo, a peça é positiva. Posso usar tanto com argônio como com hélio. O argônio gera um arco estável, de fácil controle. E o hélio, uma penetração maior ainda, uma estabilidade razoável. Assim por diante. Aí tem cada material, algumas características dele. Não vale a pena, quem for fazer alguma coisa de solda, né? A gente mesmo tem que entender um pouco, ver qual que é o caso ideal. Também a gente tem isso em livro, né? Que eu falei, mostrei esse livro, mas também quem trabalha com solda sabe, por exemplo, a ESAB, que é um fabricante de eletrodos, de equipamentos. Se entrar no site da ESAB, você vai ter um monte de apostilas, de material de treinamento. E eles explicam todas as tensões que têm que ser usadas, assim por diante. Normalmente a gente faz um tipo, né? A junta, né? A gente faz o tipo V ou tipo U. Tipo V ocorre o quê? No tipo V a gente tem um depósito maior, essa junta é mais aberta, a gente tem um depósito maior de metal. Como aquece, como a gente adiciona mais metal ou a gente funde mais metal, a extração de calor é menor. Por quê? Porque tem mais calor lá. Então, a peça, eu estou jogando mais calor na minha peça, ele vai resfriar mais lentamente. A junta em U é adequada para economizar o metal de adição, porque a área, o volume de metal de adição adicionada é menor, então eu acabo gastando menos metal de adição. Como coloco menos metal de adição, é adequado para peças mais finas, porque eu tenho menos calor sendo colocado na região, protege mais o material que a gente está soldando. Só que para usinar o chanfro em V, é muito mais fácil, né? É muito mais rápido do que usinar esse chanfro em U. E também favorece soldagem em posições desfavoráveis, porque é menos metal sendo depositado. Né? Então, se eu estou soldando sobre a cabeça, melhor eu colocar menos metal lá. Então, a junta em U acaba favorecendo isso, porque a gente adiciona menos metal. E, adicionando menos metal, tem menos distorção, menor aquecimento na peça, menor distorção na peça que está sendo soldada. Estou vendo aqui, isso aqui a gente já comentou. Na verdade, aquela tabela onde eu comentei todos os tipos de corrente, eu coloquei hoje nessa aula. Antigamente eu explicava através
desses slides. Mas lá eu achei legal que lá tem um resumo numa mesma tabela, mas as informações que estão aqui são as mesmas que tem lá, que eu já falei. Aqui, como eu falei para vocês, né? Tá vendo o diâmetro do eletrodo aqui? Então, esse autor aqui, quando ele mostra o eletrodo, ó, esse eletrodo é mais fino do que esse eletrodo. Quando a gente tem polaridade inversa ou reversa, porque os elétrons vão em direção ao eletrodo, tem que ser um eletrodo com massa maior para resistir mais esse calor que é jogado no eletrodo. A poça, né? Estamos falando aí já da poça. Essa aqui é aquela menos penetrante, mais aberta, e a polaridade direta, como eu falei, a poça mais profunda, mais concentrada. E a alternada é aquilo lá que a gente também já tinha comentado, vai trocando, é intermediário. Ah, mas é bonitinho assim? Dá tempo? Dá. Como funciona, né? O negócio não é exatamente assim, né? Eu tenho uma corrente alternada, então tem uma senoide perfeita, não sei o quê. A gente tem algumas influências aí nesse tipo de corrente. Aqui é o detalhe aqui, mais detalhado. Aqui é a corrente da nossa fonte de energia, senoidal, corrente alternada. Desculpa, aqui é tensão, não corrente, tensão alternada. E aqui é a corrente que acontece na soldagem. O que essa figura está mostrando? Eu tenho essa tensão sendo gerada na fonte de alimentação. V1 aqui, se vê aqui, tensão mínima para abrir o arco. Então, a tensão... Ixi, começaram a gritar, tá panelaço aqui, fora Bolsonaro. Então, a tensão começa a subir, chega até um certo ponto, que característico aí do arco, começa o arco elétrico. Então, aqui abre o arco elétrico, na hora que abre o arco elétrico, a tensão cai e se mantém estável na tensão de arco. Então, ela sobe, tem que subir um pouquinho mais, depois ela cai e se estabiliza. Só que daí a tensão da alimentação começa a cair, ela fica abaixo da corrente, da tensão do arco, então o arco cai aqui. O arco não é constante. O arco funcionou nesse período aqui. Depois cair numa tensão mais baixa que a tensão de arco, o arco desliga. E aí a tensão vem, vai para o outro, inverte a posição, a corrente tem que chegar no valor máximo, volta e faz esse efeito. Mesma coisa. Fica estável, depois a tensão cai, o arco cai, assim por diante. O que acontece com a corrente, então? Do zero aqui até chegar no pico, onde abre o arco, eu não tenho corrente passando no material. Daí cria o arco, a gente tem corrente. Desce, a alimentação baixa, que é a tensão vem para baixo da tensão de arco, a corrente cai. Daí eu tenho um tempo, até começar de novo, aqui não tem arco, até chegar aqui, nessa tensão de abertura do arco, eu fico sem arco. Então, zero aqui. Depois eu tenho o arco com a peça na outra posição. Aqui é o eletrodo negativo, eletrodo positivo, eletrodo negativo, eletrodo positivo. Mas o que essa figura é interessante mostrar é que nem sempre a gente tem o arco. O arco, quando a gente usa a corrente alternada, o arco liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Aqui, esse T1, aqui T'1, é o tempo do arco apagado, o arco está desligado. Aí também é um motivo, né, gente, que o arco não fica o tempo todo ligado. Por isso que esse tipo de corrente, quando a gente usa a corrente alternada,
o aquecimento é menor do que se eu uso corrente contínua. Corrente contínua, polaridade direta, eu estou com o arco direto lá aquecendo toda hora, todo o tempo a peça. Nesse tipo de gráfico, o que ele colocou? Que a tensão de abertura do arco é igual quando está negativo e quando está positivo. Para a tensão ser igual, eu tenho que o eletrodo tem uma emissividade elétrica igual à da peça, que não acontece isso. Não estou soldando tungstênio. Normalmente estou soldando metais que têm uma emissividade mais baixa. As tensões de abertura do ar quando a peça está negativa e quando o eletrodo está negativo e começa a emitir elétrons é diferente nos dois casos. Isso faz com que eu use, na verdade, um arco, o desenho é diferente. Ó. A altura aqui, a tensão aqui de abertura do arco do eletrodo é mais baixa, normalmente, do que a tensão de abertura do arco quando a peça é negativa. Aqui a peça é negativa, o eletrodo é positivo. Então, mudam, só para... muda um pouco a configuração com relação ao caso anterior. Aparentemente, o tempo aqui, o tempo é um pouco diferente, a curva é um pouco diferente. Importante aqui é entender isso, que corrente vai, volta, corrente sobe, para, sobe, para, sobe. O arco fica piscando. Aqui tem o efeito, não vou entrar nisso até pelo horário, aqui tem o efeito da tensão que a gente coloca no material. Então, essa tensão, chamada tensão em vazio, né? Tensão em vazio é a tensão quando a gente não tem o arco. A diferença de potencial é entre o eletrodo e a peça. Aqui eu tenho tensões menor que 70 volts, isso aqui é para alumínio, esse caso. Tensão aqui da ordem de 70 volts, da ordem de 150, da ordem de 280 volts. Esse tipo de tensão tem um efeito aqui na corrente. Ó. Aqui a corrente existe, está gerando um arco elétrico, depois fica um tempão sem arco elétrico, depois volta. Então a eficiência aqui é muito baixa. Isso aqui também tem eficiência muito baixa. Com tensões maiores eu tenho mais tempo de arco e menos tempo de arco desligado. Então também a tensão entre a peça e o eletrodo acaba tendo influência nessas curvas. Existe também um tipo de corrente contínua pulsante, mas não precisa entrar nesse detalhe aqui. Tem uma corrente contínua quadrada também, eu posso ter um sistema que gera não senoidal, gera uma tensão quadrada aqui. Ó. Então, eu retifico a tensão aqui, vem a tensão mais alta, a tensão mais baixa, mais alta, mais baixa, muda um pouco as curvas. E aí a gente tem que ver para cada caso, se vai soldar, qual vantagem, característica. Falar um pouquinho do eletrodo, antes que a gente acabe a aula. O ponto de fusão, então, do tungstênio é 3.422. Já é uma dificuldade, né? Porque como que eu vou fundir esse eletrodo? Como que a gente vai fazer o eletrodo, produzir o eletrodo? Esses eletrodos, normalmente, são feitos com metalurgia do pó. O que é a metalurgia do pó? Esse material tem um ponto de fusão muito alto para a gente conseguir derreter isso e fazer aquela vareta. Então, eu pego um pó desse metal, a gente moe esse pó e faz um compactado desse pó com o desenho do eletrodo. Isso a gente coloca num forno. Nesse forno vai ser criado a gente chama sinterização. Os pós, cada pozinho do tungstênio vai se unindo com o outro pó. Existe uma microfusão entre cada pó, acaba formando um material sólido.
É assim que a gente consegue produzir um eletrodo de tungstênio. Existem poucas diferenças, mas algumas diferenças com composição química dele. Então, eu posso ter um eletrodo de tungstênio 99,5 de tungstênio, meio de outras impurezas, e posso ter uma adição de tória e zircônio. Então, são alguns elementos químicos que a gente pode adicionar, mas você vê aqui que a quantidade é muito pequena. Cara, o que são esses elementos químicos? Eles vão dar uma característica diferente no tipo no tipo do átomo, no tipo de soldagem. Tem algumas características diferentes. Deixa eu ver aqui onde vai falar. Acho que não estou nem falando. O do gás argônio, tá? Deixa eu só ver aqui o... Ó, vamos ver aqui, ó. EWP é o tungstênio. Com TH é o que tem tório, com ZR é o que tem zircônio. Então, ó, as características de corrente que são adequadas para cada um deles é diferente. Então, ó, em função do diâmetro do eletrodo, a gente pegar um certo diâmetro aqui. O eletrodo só de tungstênio tem uma corrente adequada. O eletrodo com tungstênio e tório tem outros parâmetros. Isso muda um pouco aí os processos. A diferença aqui na polaridade... Ah, não, aqui são iguais todos. A corrente contínua são iguais. Muda aqui nas correntes alternadas. Mas são pequenas diferenças aí. Aí está falando bocal. O bocal é feito, né, para passar o gás. O bocal tem um pouco também de diferenças de dimensões em função do metal que está sendo soldado, do diâmetro do eletrodo, então tem que passar mais gás ou menos gás, maior vazão ou menor vazão. Então tem tabelas que indicam para um certo material que está sendo soldado, aqui alumínio aqui embaixo, aqui aço inoxidável, o tipo de corrente, inoxidável polaridade direta, alumínio corrente alternada, as vazões mudam, ó. Então, vocês veem que tem uma série de variáveis no processo. Aí, o metal de adição. Como eu uso uma vareta, eu tenho uma infinidade de possibilidades de utilizar. Eu posso usar aqui aços ligados. Aqui, então, tenho carbono, manganês e silício. Aqui são aços mais comuns. Eu posso usar um eletrodo que tem adição de titânio, adição de zircônio, uso alumínio. O alumínio é usado aqui para desoxidar o aço. A gente tem uma série de características diferentes. Material com cromo, níquel, molibdênio. Eu vou usar isso aqui para soldar aço inoxidável. Alguns tipos de juntas. E aqui eu ia falar um pouco da posição de soldagem. Tem alguns detalhes de posição de soldagem. Mas aí a gente não... Vamos deixar isso para... Estou um pouquinho atrasado na aula, vamos deixar isso para o comecinho da próxima aula, por causa do horário. Gente, o pessoal fica... Às vezes me perguntando, nossa, mas é muita coisa, eu tenho que saber tudo, aprender tudo, né? Saber o código do eletrodo. Não, gente, aí a gente está aqui mais para a gente entender o conceito, saber o tipo de solda que existe, para que caso que cada solda é mais indicada, como mudam as características de solda, porque um soldador tem um cilindro lá de gás atrás, o outro não tem. Porque eu uso para alumínio uma, não, a outra não. Essa é a ideia do curso. A gente vai ver vários tipos de soldagem, né? Várias características diferentes
e vão ter uma visão geral aí do processo de solda. Ninguém vai virar um soldador, né, que saber exatamente que corrente tem que usar, que tensão, não é para, né, a função não é gerar soldadores, é vocês conhecerem os processos de solda. Alguma pergunta, gente? Pessoal que vai fazer aula comigo, vocês todos estão já no... Vai fazer aula de laboratório comigo. Só uma coisa antes. Pessoal que não faz laboratório comigo, alguma dúvida, alguma coisa? Se não... Não, professor, tranquilão. Não, professor. Obrigado. Boa Então, noite. bom fim de semana. Agradeço aí a Eu também. presença e participação de vocês. Juízo, fiquem em casa. Valeu. Beleza, valeu. Obrigado, professor. Bom final de semana. Eu que agradeço, gente. Pessoal que vai para o laboratório agora. Vai para o laboratório, né? Pessoal que vai fazer laboratório agora. Alguém está sem link? Alguém não está no live ainda? Não esquece da gravação. Boa, obrigado.